Eu acho que a família está deixando muito solto. Todos os problemas que a gente está enfrentando, a escola, muitas vezes, eu fico implicada com a escola porque ela põe a culpa toda na família. Não acho que a culpa toda seja da família, mas 80% da culpa é da família, sim, que não está educando as crianças. E se a criança está jogando compulsivamente, alguém está deixando ela jogar. Toda a época que eu joguei, os meus pais, eles nunca disseram, ah, para de jogar, ou joga mais, joga menos. Eles só queriam que eu livremente jogasse e cumprisse com as minhas responsabilidades, entendeu? Mas eu nunca tive nenhum grande conflito. Se você é um pai de família e você dá um videogame para o seu filho, você tem total controle de você barrar aquilo que você quer que seu filho jogue ou não. Ficar dando sermão, não joga em game, só vai piorar as coisas, também não é o caso. O negócio é dar alternativas, mostrar atividades que podem ser prazerosas tanto quanto, né? Porque às vezes a criança está jogando porque não tem nada prazeroso na vida dela, naquele momento. No momento, como a gente está vivendo as nossas condições atuais, eu preferi que ele passasse mais tempo em casa do que largado na rua ou sozinho por aí ou na casa de outro. Pelo menos em casa eu consigo controlar, nem que seja por telefone. Qualquer um chegasse pro seu pai e falasse de imediato assim, ah, eu quero fazer design de game. Meu pai perguntou onde eu ia trabalhar, com que eu ia trabalhar, entendeu? Se tinha mercado, se não tinha mercado, se era mesmo que eu queria. Fica com receio? Fica. Mas eles apoiaram, entendeu? Esse foi o lado que me ajudou bastante, né? Eles terem me apoiado. Poderiam não ter apoiado? Poderiam, eu ia fazer do mesmo jeito. Mas é um conforto que eu tenho deles terem apoiado. O número de videogame não atrapalha muito, assim. Quando eu vou na casa dele e começo a jogar, ele até reclama, tal, porque eu passo muito tempo. Mas a hora que eu vejo que ele tá começando a ficar bravo, eu paro, fico com ele, claro. Mas assim, eu sou bem viciadinha, mais do que ele. Agora, me incomoda e me irrita muito o fato dele trocar o videogame e não fazer a lição. Isso me irrita muito, justamente por quê? Porque ele faz a lição na parte da tarde, e é na parte da tarde que eu não estou em casa. Tá? Então, é essa responsabilidade que eu acho que ele tem que adquirir. Ele tem que saber que a hora do videogame é a hora do videogame, e depois a hora de fazer a lição é a hora da lição. Já sei de sair para ir no cinema, para fazer qualquer coisa de fora. Antigamente eu deixava, hoje em dia eu não penso mais nem meia vez. Se for para sair, eu saio, acabou. Os jogos são apontados como principais responsáveis pela influência no comportamento, porém há outros pontos a serem observados. O videogame é um bom meio para você começar uma socialização, desde que você não restrinja ela a só esse tipo de atividade, entendeu? Você tem que externar isso. Você tem que conhecer uma pessoa, jogar e tal, mas você tem que sair um pouco daquilo com aquela pessoa. Senão você vai ficar muito limitado naquele negócio de só jogar videogame e ponto. A boa é porque, assim, eu não fico o dia inteiro saindo. Fico aqui dentro de casa jogando um pouco de videogame com meu pai, eu chamo ele pra jogar videogame e ele joga comigo. Bem bacana. Fazer a pessoa pensar assim, tipo, ela se virar mesmo, é um grande passo nos games, né, que já tá aí desde o Nintendo 64, o PlayStation. E eu, por exemplo, me interesso bastante por jogos que eu tenho que pensar bastante, pra, tipo, qual que é a tática que eu vou ter que usar aqui pra eu não me ferrar e essas coisas, assim. Bem mais interessante do que joguinhos mais infantis. Tem várias coisas que acontecem na escola que a família não tem nem condição de imaginar, porque não acontece lá. E tem coisas que acontecem na família que também não acontecem na escola. Então, uma precisa colaborar com a outra. E na questão do game, os professores estarem colaborando, no sentido de estar mostrando outras alternativas de lazer. Quem dera uma pessoa jogar aí depois, ó, agora vocês vão fazer um trabalho em cima de tal jogo. Por exemplo, um jogo de Segunda Guerra Mundial, jogue e depois vão fazer um trabalho. É um bom começo. A indústria é bem mais perversa do que você imagina. Ela passa a impor e não produz. E as pessoas compram o que está disponível. E jogam o que está disponível. Né? E cria todo um auê em cima, porque vocês estão, inclusive, pesquisando isso. E aí ajuda a vender, né? Ajuda a triar. E tudo que é proibido fica mais interessante. Eu acho que quem produz é que é perverso, não é quem joga.
O jogo, que o jogador, coitado, ele acha que ele é uma peça no jogo de xadrez. A parte negativa seria o foco que as empresas têm com relação a alguns tipos de jogos. Porque o jogo é uma diversão, mas cada um leva pro lado que quer. O mercado, ele monta um jogo com o que ele tem na realidade. Tudo que a população passa para um desenvolvedor de jogo, ele pega, assimila e tenta pôr ou na própria realidade que tem, imitar um ambiente real ou uma fantasia, para fazer uma crítica ou mostrar mesmo o que a sociedade está passando. Se o jogador prestar atenção, tem alguns jogos que trazem mensagens boas, assim. Tem alguns jogos que trazem uma mensagem de natureza, por exemplo, o Sonic, o Robotnik, ele quer destruir a natureza e transformar todos os animais em robô. Você entendeu? Então o Sonic traz uma mensagem ecológica, outros jogos trazem uma mensagem moral. Então, se a pessoa que está jogando prestar atenção no que ela está lendo, está fazendo, ela pode aprender muito. Inclusive, ela pode aprender inglês jogando videogame. Eu aprendi muito de inglês por causa dos jogos. Eu sei, a professora me fala comigo em inglês e eu entendo. E respondo em inglês para ela também. É uma sociedade que está muito doente, que não educa suas crianças. E que é suicida, sabe? Porque crianças mal educadas serão adultos mal educados, que criarão filhos mal educados, que terão netos mal educados e que a coisa se perpetua. Se você tem uma família estruturada e você tem valores, não é um videogame que vai fazer você mudar de ideia. O videogame, quando jogado com limites, é inofensivo, apesar de exercer algumas influências no âmbito da violência, do isolamento social e da confusão de realidade nos jovens. Cabe aos educadores, à família e à escola orientar o jovem para que a influência não seja prejudicial.